Só pisar mesmo? Só pisar. Valeu. Obrigado. Prazer. Lucas, tudo bom? Já é? Beleza? E Prazer, tudo bom? Beleza, Beleza, tudo né? bom? Meu nome é Teofanha, sou professora do Departamento de Zoologia aqui da UFMG, do CB, e trabalho em parceria com o professor Martinez, aqui na Escola de Engenharia, no Centro de Pesquisas Hidráulicas, que ele é o chefe do departamento aqui. E a gente trabalha em colaboração, nós temos um laboratório aqui, que é para trabalhar com o mexilhão dourado. Né? O mexilhão dourado é um bivalve, um molusco, parente, assim, né? Ele é da mesma família do sururu, daquele mexilhão perna a perna que a gente come na praia, mas ele é um bivalve de água doce que veio de regiões asiáticas e foi introduzido no Brasil. E está causando uma série de problemas nos setores de abastecimento de água e nos setores elétricos. Aí entra a parceria nossa, né, de engenharia e de biologia, tá certo? Então é um projeto abrangente que tem diretamente impacto social gigante, como toda pesquisa de modo geral, né? Porque a gente só pode fazer algum tipo de interferência em algum problema se a gente tem conhecimento desse problema, se a gente estuda, se a gente pesquisa, né? Não pode ser simplesmente uma questão de convicção, a gente tem que provar que aquilo realmente está causando danos e como resolver esses danos. Então a gente precisa dos alunos, a gente precisa de estudar e a gente precisa de pesquisar para a gente ter uma resposta. Então o nosso objetivo aqui, essa parceria que envolve diferentes áreas, é para tratar de um problema que está diretamente relacionado a todos, que é o abastecimento de água e a produção de energia. Ok? O mexilhão, você falou, ele veio da Ásia, e ele se tornou uma praga aqui então porque não tinha algum predador natural ou coisa do tipo? Predador natural realmente ele não tem, entendeu? Mas todo animal que é invasor, né, ele pode se tornar uma praga. Se ele tem a biologia dele, se ele está bem naquele ambiente, ele pode causar danos às espécies que nós nativas e danos ao ecossistema geral. E foi isso que o mexilhão trouxe para o Brasil. Então, para você ter uma ideia, o mexilhão hoje ele é considerado um dos casos mais alarmantes de bioinvasão no Brasil. Porque ele realmente tem uma tolerância ambiental muito grande, ele tolera diferentes ambientes, ele tem uma biologia reprodutiva muito impactante, ele se reproduz fácil no ambiente, né? Mas em contraponto, quando a gente vai trazer um animal para dentro do laboratório, é diferente, porque aspectos que ele faz bem na natureza, no laboratório, nem sempre a gente consegue um ambiente ideal para ele. Então, esse é o nosso ponto. Para estudar o mexilhão, a gente precisa entendê-lo. Para propor um manejo, propor um controle, a gente precisa compreender o mexilhão e compreender o estrago que ele faz no ambiente. E a problemática ela foi percebida na engenharia, no setor de engenharia? Na verdade, a gente é treinado na vida da gente a dividir a nossa existência em setores.
mas existe um único setor, que é a vida de uma forma contínua e complexa. Então, quando você tem um evento de invasão biológica, por exemplo, esse evento de invasão ele não impacta só as espécies que estão do lado, ele impacta inclusive estruturas, ele impacta sistemas, existe uma interação muito forte entre todas aquelas coisas que nós chamamos de áreas. Quando o organismo invasor, esse organismo invasor chegou na América Latina, ele procurou nichos para se desenvolver. Alguns desses nichos são nichos estruturais, que foram artificialmente implantados nos locais. São estruturas de usinas hidrelétricas, sistemas de captação, navios, eclusas, sistemas de distribuição de água. Quer dizer, essas estruturas, que são estruturas artificiais, elas começaram a ser colonizadas por esses organismos. E no processo de colonização, existe uma modificação na condição inicial de projeto. Que modificação é essa? Por exemplo, num casco de navio. O casco de navio ele é projetado para ter uma superfície hidrodinâmica e tem uma determinada rugosidade. Quando o organismo ele se incrusta naquela superfície, ele aumenta a rugosidade e aumenta o arrasto ao deslocamento do navio. Isso vai acontecer em todas as demais estruturas. Por exemplo, acontece dentro de tubulações, nas grades de tomadas d'água, que são aquelas grades que ficam localizadas na entrada dos sistemas de captação de água. Acontece dentro de algumas partes de bombas, de turbinas hidráulicas. E esses organismos começam a aumentar a rugosidade e a interferir na eficiência desses equipamentos. Então, quando o organismo, vou usar um termo aqui que ele não é correto, mas para que vocês entendam, quando ele cola na superfície, na verdade ele solta um guiço, que é um filamento proteico, que ele secreta uma série de substâncias que começam a corroer a superfície. Então ele é um elemento de destruição da superfície. E ele deixa outros micro-organismos inserirem ali também naquele lugar que ele incrustou, e aquilo potencializa, né? Ele potencializa um processo de desgaste, de corrosão. Não é? Então isso foi sentido pelo que nós chamamos, o convencionamos chamar de área de engenharia, no momento em que as perdas de carga aumentaram e as estruturas começaram a envelhecer rapidamente. Então, em questão de 6, 8, 9 meses, uma estrutura envelhecia ou ela sofria uma mudança de característica que anteriormente levaria 50 anos. Que isso? Então, a partir daí, começa-se a correr atrás do que causa isso, quais são as características desses organismos, e por isso nós fizemos um acordo e começamos a trabalhar já há uns 10 anos. Né? A Teofânia pesquisando o lado biológico desses organismos e nós pesquisando o que é que esse organismo faz em cima e dentro das estruturas que nós construímos. O mexilhão dourado ele foi descoberto na América do Sul, a primeira descoberta foi feita na Argentina. Né? Sabe se ele veio de lá para cá ou não? Ele subiu. Ele subiu, foi tipo um processo natural dele assim, ou ele veio com embarcações que não, mas a própria embarcação é um processo natural. Na verdade. O próprio peixe que a Teofânia pode falar isso com muito mais propriedade do que eu, mas se um peixe engole o mexilhão e ele não morre no trato digestivo dele, o peixe se torna vetor. A gente tem peixes, tem peixes que quando se pesca o peixe já tem caso na literatura. A pessoa pescou, colocou no barco, enfio na internet, abre e o mexilhão está vivo ainda, né? Coloca numa bandeja, ele está vivo ainda em algum segmento do trato digestivo do peixe. Quer dizer, ele passa um tempo ainda vivo dentro do peixe. Então o mexilhão, quer dizer, ele alterou
toda a cadeia alimentar, porque não tinha mexilhão para o peixe comer agora. O peixe, alguns comem mexilhão. Alguns peixes, né, eu não tenho muito de peixe, mas alguns peixes engolem o mexilhão inteiro. Outros peixes conseguem mastigar, né, quebrar o mexilhão realmente. Então, toda essa modificação, tem toda essa modificação. O mexilhão, o Martinez falou que ele se adere nas estruturas, mas ele se adere em outros organismos vivos. Então, tem molusco que não consegue mais fechar a concha porque o mexilhão grudou ali e impede que ele se movimente de forma natural. Né? Então, realmente, é um problema bastante amplo e que está exigindo da gente, que a gente fala assim, há 10 anos, parece que é um tempo assim, né? Mas, nesse meio tempo, a gente acerta e erra muito. E a gente ainda tem problemas estruturais, né, Martinez? Que a gente tem que vencer. Por exemplo, todo trabalho com bicho vivo, na hora que você fala bicho vivo, né, é uma coisa difícil. Por exemplo, se acaba a luz aqui, né, se por algum motivo acaba a luz, como é que os animais ficam? Eles precisam de oxigenação, a água não pode ficar sem recirculação. Se ela fica muito tempo sem recirculação, aqueles animais já não estão bons para eu fazer teste com eles. Né? Então, assim, já está tudo comprometido. Então, uma pesquisa que já estava quase finalizando, ela muitas vezes não vai para frente por um problema de estrutura que a gente tem dentro do ambiente de pesquisa. Sem contar que o nível de financiamento no Brasil ele sofre muita variação. Há 4 anos atrás nós tínhamos um país superaquecido, hoje ele é recessivo. Então todo o afluxo de recursos para as pesquisas ele sofreu um revés muito sério, em um espaço de tempo muito curto. Né? E aí é uma característica do Brasil. O Brasil é um país, eu estou indo para quase 60 anos. Eu não me lembro do país sem passar por crise. Então, as crises no Brasil elas são contínuas, quer dizer, você não consegue dar um andamento, um efeito nos países desenvolvidos, porque nós não somos um país desenvolvido. Tá? Então, é muito difícil você manter equipes. Você perde as bolsas de mestrado, perde as bolsas de doutorado, você não consegue manter bolsa de iniciação científica, não é? E a vida continua rodando. Então, a interrupção do fluxo de investimento, ele não só atrasa o processo, como ele desmonta as equipes. As pessoas vão procurar alternativas para continuar vivendo. E aí você começa a ter uma série de problemas. E a equipe que você demorou a formar, porque, né, você não forma uma equipe da noite para o dia, você tem toda a pesquisa envolvida nisso. E esse investimento nessa parte, né, ela fica totalmente comprometida. Aí você tem que começar tudo de novo. Às vezes acaba sendo pior também, porque como vocês falaram de interromper uma pesquisa e tudo mais, justamente isso, você tira a grana da pesquisa e aí vai faltar descobertas e recursos que vão resolver problema, por exemplo, da área da geração de energia, né? Então, exatamente, perde dinheiro lá na energia também, que tem que gastar mais para consertar um problema que não foi resolvido aqui, né? Eu acho que hoje em dia existe uma difícil, né? Não sei se é muito difícil, mas a pessoa desvincula a parte de educação e pesquisa nessas áreas diretas, nessas descobertas, né? Basicamente, o ser humano que vive no Brasil, ele é muito parecido, ele é igual ao ser humano que vive em qualquer outro ambiente do planeta. Já esses organismos invasores, já os problemas de engenharia, os problemas do dia a dia do Brasil, eles não são iguais aos problemas de engenharia, aos problemas de espécies invasoras de outros países. Nós temos características muito especiais. Então, aquela ideia que nós temos de país subdesenvolvido, que eu importo uma solução, ela não funciona direito. A solução importada é uma muleta. Fazendo uma comparação um pouco grotesca aqui, se você pegar um prédio
um prédio que vai suportar terremotos no Japão, você não precisa aplicar ele aqui no Brasil, por exemplo, né? Então trazer isso. Mas vamos fazer uma coisa pior. Vamos pegar um prédio do Brasil e levar para o Japão. Quando eu fui dar um seminário na Argentina, que como eu falei para vocês, né, foi lá na Argentina que o mexilhão entrou que foi detectado na América do Sul. Aí o pessoal de lá, eu dei o seminário e tudo, mostrei o laboratório que a gente tem aqui, e o pesquisador, esse que é o pesquisador que coordena esse grupo grande que tem lá sobre o mexilhão dourado na Argentina, disse assim: a Argentina dá o primeiro passo em detectar o mexilhão, né? Mas o Brasil dá o passo mais avançado, que é ter um laboratório exclusivo para o trabalho com mexilhão dourado, né? Então, quer dizer, o nosso investimento nesse trabalho. Isso. Aí eu vou querer que vocês vão lá no laboratório. Eu vou pedir essa mão na massa. Eu tenho que realmente ir lá. Trabalhar nele, que a gente precisava conseguir construir esse laboratório, eu meio que duvidei, sabe? E o laboratório, a gente está sempre mexendo algumas coisas. Mas isso aqui, tudo aqui agora faz parte do laboratório. Porque essa parte de vidro aqui, ela vem até os 2 containers, olha. Esses containers também vão fazer parte do laboratório. Tem plataformas de bombeamento de ozônio, tem alguns equipamentos aqui. Então essa parte de vidro é para facilitar a passagem da gente aqui dentro, ok? Outra coisa interessante é que o laboratório é todo vedado. E essa caixa aqui é a caixa de água. Lá dentro vocês vão ver que se todos os aquários quebrarem, a água toda vai cair nos ralos e vai vir para o setor de tratamento de água aqui fora. Cultivo de algas, né, que são uma das fontes alimentares do mexilhão. É só pisar mesmo? Só pisar. Isso é um mexilhão, uma roseta de mexilhão incrustada na corda, tá vendo? Isso é o que ele faz. Ele é um molusco de hábito de vida gregário, ou seja, ele vive junto. Então ele vai crescer em camadas, tá vendo? Isso aqui dentro de uma tubulação, isso entope uma tubulação. Entendi. Entendeu? Então se ele pega uma tubulação, se você colocar uma tubulação, ele entope a tubulação. E ele é pequeno, olha, mesmo que ele morra aqui, ele serve de substrato para outro, porque ele vai grudado. E vai só acumulando, né? Entendi. Matizado, e os mexilhões ficam aptos para depois a gente fazer os bioensaios. O mexilhãozinho tá pegando aí direito? Pega aqui esse. Uma vez que um animal invadiu um determinado ambiente, você tem que controlar, é praticamente impossível você acabar com aquela população. Tem que fazer um manejo adequado. Até então, a gente não tem esse manejo adequado. A gente tem algumas soluções paliativas para isso, sabe? Então, e tem vários grupos trabalhando com isso. Mas até então, a minha parte aqui, eu trabalho pouco em campo. A parte nossa aqui é mais pesquisa de laboratório, focada para dar alguma solução em campo posteriormente. Só a título de curiosidade, onde que são coletados esses? Olha, nós fizemos várias coletas em Itaipu. Recentemente nós fizemos em Furnas. Né? Então a gente tem populações que a gente trouxe de Itaipu, com considerando as questões de biossegurança, e tem esse material de Furnas. E tem algum lugar que está mais pesado, assim, a população? Não, tanto Furnas também está bem, está uma densidade alta, principalmente nas estações de piscicultura. Né?
Itaipu tem todo o reservatório, né? Entendi. Eu não fiz um levantamento no reservatório, em Furnas, de todos os locais, eu fui em lugar pontual. Aham. Mas onde eu trabalhei mais com Itaipu, realmente o reservatório está Infestado, tomado, né? Aham. certo? Certo. Mas a gente tem vários grupos trabalhando e a gente espera que daqui a um tempo a gente realmente consiga soluções mais efetivas, né? Uhum. Com medidas de controle mais assertivas, Aham. né? Manejos mais assertivos. E é Certo. isso. Show. Bom, gente, eu gostaria de agradecer a vocês pela oportunidade de falar sobre o nosso trabalho. E tem várias pessoas que eu gostaria de agradecer. Primeiramente, os meus ex-alunos, né, as pessoas que estiveram envolvidas comigo desde o início do trabalho, que agora já estão trilhando outros caminhos, como o professor Daniel Pascarelli, a doutora Lange Colli Montresor. Gostaria de agradecer todos os estudantes que passaram por aqui, os estudantes que estão aqui no laboratório hoje e profissionais que estão envolvidos no trabalho hoje, em especial a Jennifer Andrade, a Neumara Inês, que trabalha comigo também, aos pesquisadores de outras instituições que fazem parte da rede de estudos do Mexilhão Dourado, como a Universidade Federal do Pará, a UFOP, o Instituto de Pesquisa da Marinha, o Centro de Pesquisa René Rachou, o Museu de La Plata, na Argentina. E gostaria também de agradecer ao pessoal aqui do Centro de Pesquisas Hidráulicas, o pessoal, o senhor Geraldo, o senhor João Leandro, o senhor Paulo, que sempre nos apoiaram em todos os momentos aqui, todas as dificuldades. Também um agradecimento especial aos alunos da engenharia, né, que ajudam a gente bastante. Um agradecimento especial ao Stênio, que é um estudante aqui da iniciação científica, que é muito importante para o nosso trabalho. E agora eu agradeço o apoio financeiro de Furnas, inicialmente de Furnas, posteriormente da FAPEMIG e da Vale, né? E as bolsas também, que nós tivemos algumas bolsas do CNPq e da CAPES. Então eu queria agradecer a todos esse pessoal que esteve envolvido nesse trabalho.